Som. Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Que é o único dia de receber a honra, a glória, o poder para todos sempre. Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios 1326, irmãos. Começamos aqui mais um mês na graça de Deus. Alguém está vendo esse ano passar aí? Amém? Mas até aqui ajudou-nos o Senhor, amém, graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos no domingo das primícias, da unção do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós, apesar de todas as coisas, possamos permanecer fiéis a Ele, porque Ele é fiel, amém? Em nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, na unção mesmo da fidelidade de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe esse link que você recebeu lá no seu grupo de amigos, grupo da família, nos grupos mesmo, inclusive no grupo da igreja, que eu não consegui fazer essa live pelo grupo da igreja, mas se você estiver nos assistindo agora, já pega esse link que você recebeu, já coloca até no grupo lá, Tô na Graça de Deus, que é o grupo que a gente tem, mas a gente não conseguiu transmitir por lá, por isso que até demorou um pouco. Já faça isso em nome do Senhor Jesus, irmãos obreiros que souberem fazer isso, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas agora vamos orar a Deus. Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver na Tua presença, no Teu amor e na Tua misericórdia, Pai. Até aqui ajudou-nos o Senhor, Pai. Mas a luta é grande, Pai. Sempre vem levantes malignos, sempre vem algo mesmo verdadeiramente tentar mesmo atrapalhar, Pai. Mas, Senhor Jesus, aquele pois se une ao Senhor é um único Espírito. Esse aí, Pai, ele não se vê abatido, Pai. Esse aí, ele fica tranquilo na presença do Todo-Poderoso Deus, Pai. Senhor Jesus, nosso alvo são almas, apresentar mesmo o Senhor Jesus Cristo a toda criatura, Pai. Senhor Jesus, não há mensagem de que o Senhor é o Senhor, Pai. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Pai. Aprendendo com Ele como nós devemos nos conduzir em todo tempo, em todo momento nas nossas vidas, Pai. Às vezes desejamos tanto algo, Pai. Às vezes muitos mesmo querem alguma coisa e parece que é algo que é certo. A voz da maioria não é a voz de Deus. Alguém diz um provérbio: a voz do povo é a voz de Deus. Em nenhum lugar está escrito isso na Bíblia, jamais. Muito pelo contrário, às vezes a unanimidade, a maioria está com a cabeça toda virada, pois o caminho é estreito, apertado e espinhoso, diz o Senhor Jesus. Poucos o acharão, não muitos, poucos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, a luta é grande. Que o engano da porta larga, do tudo pode, Pai, tudo é permitido, Pai. Sai em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos crescer na Tua graça, para que nós possamos levar, Pai, essa unção para nossas casas e famílias, aprendendo do Senhor, que nos comprou para Deus, reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas, para exercermos o nosso ministério, não como chefes que mandam, que centralizam mesmo ali as ordens mesmo, sem pensar em mais nada, mas sim como líderes, que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou a ser, que Ele servia a todos, e por conta disso, aqueles seus melhores discípulos também o serviram. É assim, é servindo que se é servido, é buscando que se encontra, Pai. É bater na porta que a porta se lhe abre, é perdoando que se é perdoado, Pai. É abençoando que se é abençoado. Aleluia, aleluia. Venha com a Tua unção sobre as nossas vidas, venha com a Tua unção sobre as nossas casas, venha com a Tua unção sobre as nossas famílias, sobre a nossa fonte de renda, sobre tudo na nossa vida. Pai, a nossa parte física, a parte espiritual, a parte mental, Pai. Nós já te temos, nós temos o melhor, Pai. Nós temos o Rei dos Reis, Senhor Jesus, o Rei da criação. Nós amamos Tua presença aqui, e queremos que o Senhor nos acompanhe onde quer que nós formos, Pai. Venha, amado nosso, em nome do Senhor Jesus. Amado nosso.
Vem, amado nosso. Aleluia. Tolerama. Rei da criação, Rei da criação, amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós e através de nós. Que seja em nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, sobretudo, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Ah, Senhor Jesus, nada é sobre nós, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. Vem, amado nosso, fica conosco, Rei da criação, amamos tua presença aqui. Amamos tua presença aqui. Pede, pede, pede. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Pede, pede, que seja em nós e através de nós. 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 Mas nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus, tudo é sobre, nada é sobre o mundo, nada é sobre, tudo é sobre o céu, lindo céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, tudo é sobre a cruz, que não te segurou na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, lindo céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Levanta a sua voz, levanta as suas mãos agora para o inferno ouvir e estremecer. Isso estremece o inferno, que a morte não o venceu, vivo ele está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo
Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Inferno estremece, achou tê-lo vencido, mas ele ressuscitou e vive para sempre. É essa a mensagem que abala o inferno. A morte não o venceu, a morte não o venceu. Vivo Cristo está, aleluia, aleluia, oh, é o amanhecer na graça. São seus filhos na tua casa, Pai, te adorando em espírito e em verdade. Isso, entra na liberdade dos filhos de Deus, meu irmão. Vai entrando, vai agora. Isso, está ficando bonito. Abre teu coração nessa hora, se esvazie. Deus sabe tudo o que você precisa, antes mesmo de você necessitar. Mas busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é você abrir mão da sua necessidade, abrir mão mesmo de tudo que você precisa, do seu louvor, da sua oração mesmo. Você apresenta a Deus mesmo, esquecendo das suas petições, porque Deus sabe de tudo, e vai se esvaziando, que Ele vai te enchendo, até você transbordar na presença do Todo-Poderoso. Isso, está ficando bonito. Você pode mais, você pode entrar na liberdade, você pode mais adorar a Deus, você pode dizer glória a Deus, igreja, glória a Deus. Isso, quantos aleluias você deu hoje? Então diz aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Dormi canta namará, seremi canta, dormi canta namar, me cantanta labacere me anda. Isso, está ficando bonito. É como o som das muitas águas, é como o som das muitas águas. Foi Jesus que te trouxe aqui, irmão. Foi Ele sim. Você é um convidado do próprio poderoso Deus, o Criador, o autor da criação, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Foi Ele sim. Isso, entra na presença dEle, se esvazia nessa hora, abre o teu coração. Deus responde na alegria do coração. Isso, vai agradecendo pelo ar que você respira, pela tua vida, por tudo mesmo na tua casa, na tua família. Apesar de tudo você tem uma, apesar de tudo você chegou até aqui ajudou-nos o Senhor. Me canta, me anda, me canta, me canta, me canta, me anda. Oh, vem amado nosso, amado de nossas almas. Estamos representando uma multidão diante da tua presença. Venha com teu poder e a tua unção, com teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, o óleo da tua santidade sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e famílias. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Sim, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. Amém. Tchau, 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 tchau. Tu és maravilhoso, tu és Deus de maravilhas. Tchau, tchau. Tu és Deus de resposta, Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, verdadeiro filho de Deus você é, verdadeiro filho de Deus você é. Nunca deixe
sempre estar. Contigo vou caminhar. Isso, onde teu coração temor do Senhor? Onde se é Ele? Ele é o conselheiro, o príncipe da paz. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de resposta. Tu és Deus de resposta. Deus que na prova. Deus que na prova nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Se você já foi lavado no sangue do Cordeiro. Oh, verdadeiro Filho de Deus você é. Verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Lá em cima, maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Que nosso Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? E sempre, sempre com Ele. Sempre seguindo o Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Deus de maravilhas. Nunca deixe faltar o óleo precioso, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos estudando aqui Samuel. Estamos entrando agora na época dos reis. Aqui o Samuel estava liderando o povo, mas como ele não liderou bem a própria família, apesar de estar sempre ali meio que presente, ele deu cargo aos seus filhos, mas aqueles cargos, em vez de eles usarem para liderar, eles usaram somente para fazer o que era errado, para mandar, irmãos. Pega aí primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, para a gente recapitular algumas coisas que nós vimos e no qual nós estamos, né? Sempre bom lembrar isso. 1 Samuel 7, 12, nono livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Amém? Olha o que diz aqui. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui ajudou-nos o Senhor. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, isso vale para toda a humanidade. Se você já tem buscado a Deus e tem passado por luta, Deus já sabia essa luta que você iria passar, e graças a Deus que você estava com Ele, amém, irmãos? Ou se você está aprendendo da palavra de Deus hoje, às vezes na internet também tem muitas pessoas que estão chegando agora, talvez nunca participou de um culto evangélico, está passando por prova, mesma coisa, até aqui Jesus já te ajudou, porque se você não tivesse sido lavado no sangue do Cordeiro, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, aquele que crer e for batizado será... pastor, mas eu tive aquele batismo de criança. Não, a Bíblia não fala sobre isso não. As crianças são apresentadas na igreja, mas o batismo é de arrependimento. Tanto é o exemplo que o Senhor Jesus Cristo, ele foi se batizar com 30 anos, e ele não tinha o que se arrepender, mas para dar exemplo, para quando a pessoa chegar ali acabou o tempo da inocência, começa a dar conta no mundo espiritual do que está se fazendo, ela precisa se arrepender daquele erro, ter um encontro com Jesus Cristo, aceitá-lo como Salvador. A confissão pública não é levantar a mão na igreja. A confissão pública é o batismo nas águas, porque ali tem um pastor, ali está a congregação, e está o Espírito Santo ali, como testemunha de que aquela pessoa não se envergonha do Evangelho de Cristo. Aí ela é lavada no sangue do Senhor e vai buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar.
E todas as demais coisas Jesus vai acrescentar. Amém? Então até aqui ajudou-nos o Senhor. Isso serve para toda a humanidade. E aqueles que foram, alguns estavam preparados, porque por isso que foram, irmão. Às vezes quando um servo de Deus morre, aí parece que o servo de Deus tem que viver mais que o Noé, viver mais que Adão, que viveu 930 anos, Matusalém, 969 anos, uau, morreu o servo de Deus, cadê os crentes para orar? Quando começou o Covid, alguns servos morreram, aí misericórdia, cadê? Não, irmãos, a santidade não traz imunidade, irmãos. Pode ter certeza absoluta, se era servo de Deus, já estava preparado. E nós, será que estamos preparados para a eternidade? Ficam falando que não sabe. Nunca criaram galinha com esse servo de Deus, né? Até mataram o nosso missionário, né? Quando ele pegou o Covid também, até o missionário morreu, olha. Nunca plantou galinha com ele. Ainda fala, zombaram, ainda lá, orou tanto pelo pessoal do Covid. Só no nosso ministério, só contado, já passaram de 100 mil pessoas curadas do Covid, amém, irmão? Fala alguém que não tem como ligar, não tem como falar, né? Às vezes assim a pessoa até avisou na igreja, mas não foi avisada nessa conta lá do missionário. É verdade, irmãos. Quantos? Zombaram do homem de Deus, nunca plantaram galinha, irmão. Nunca lá plantar galinha não dá, né? Nunca criaram galinha junto, nunca plantaram mandioca junto, sabe? Nunca fizeram nada, nunca, às vezes nem assistiram um culto da pessoa, irmão. Nunca. E falam, cuidado para você não falar de ungido, hein? Cuidado, Deus não permitiu falar de ungido. Nós vimos aqui na quarta-feira, primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Quem falar de ungido vai dar conta. Se souber de uma coisa, vai orar. Os ungidos já foram, acabaram a sua missão. O problema é se a pessoa não estiver no centro da vontade de Deus, aí foram para o Berelemos. E isso pode vir para todos, mas até aqui ajudou no Senhor. Nós estamos aqui, temos que buscar, descobrir e cumprir nossa missão. Versículo 13. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até a seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, ia de ano em ano, e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Então todas as coisas cooperam para o bem, irmão. Os inimigos foram derrotados, ali Israel estava em paz até com os amorreus, que eram os inimigos. Deus faz com que nós tenhamos paz até com o inimigo, que o inimigo ele vai olhar assim, na verdade, não dá não, que você é ungido de Deus, irmão. Não dá para fazer nada contra não. Se alguém te deve, você não vai precisar correndo atrás não, para ver se a pessoa paga. Daqui a pouco a pessoa mesmo vai recobrar a consciência. Não sei se vocês viram o show da fé de ontem, né? Lá na novela da vida real foi exatamente isso. Alguém invadiu o terreno de uma serva de Deus, ela mudou, irmão. Se um dia aparecer lá a porta dela para pagar. Deus é Deus, irmão. Deus é o Todo-Poderoso. Não precisa ficar correndo atrás da bênção, não. As bênçãos do Senhor vão nos acompanhar, porque esse Ebenezer, ele tinha um lugar chamado Ebenezer. Eles levaram uma batalha para lá e saíram derrotados. Morreu foi 34 mil, irmão. E ainda perderam a arca do Senhor. Ebenezer não é um lugar fixo, é um lugar espiritual onde o servo de Deus está. Tanto que o Samuel chegou naquele lugar, ele chamou aquele lugar de Ebenezer, julgava Israel onde quer que ele fosse, ele ia para casa, em cada lugar que ele fosse, em nome do Senhor, amém? E assim deve ser nós temos que ver que aqui nós estamos na época dos juízes, como eu tenho explicado. O juiz era aquela época onde esse líder, ele julgava a lei, sendo dirigido pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Então ele tinha os reis dos reis, tinha o Senhor dos senhores, irmão. Ele tinha o rei da criação, a liderança deles. Mas tem gente que tudo é pouco, irmão. A carne, ela é insaciável. A pessoa, quanto mais ela tem, mais ela quer, irmão. No natural a pessoa é dessa maneira, irmão. Então eles estavam ali em paz, irmão.
em paz. Só que teve um pequeno probleminha, que na hora eles quiseram resolver da própria maneira, fazer algo mesmo da própria petição, como às vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos procurar o menos ruim, né? Uma eleição, por exemplo, né? Às vezes não tem um servo de Deus, não, isso aqui é servo de Deus, pode votar com confiança. Mesmo se for servo de Deus, você dá um voto de confiança, mas confiar somente no Senhor, amém? Maldita a pessoa que confia em outra. Se é esse que se diz servo der uma mancada, você vai, vou arrancar meus cabelos. Não vai não, porque você está preparado, porque Jesus ele mesmo fala assim, maldita a pessoa que confia em outra pessoa. Então estava tudo bem em Israel, mas não estava bem por quê? Porque eles começaram a orar, olhar nos reinos, nos povos ao redor, que eles tinham uma coisa que Israel não tinha. Capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituía seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Põe a mão na cabeça e fala, ai. Olha o nepotismo. Alguém sabe o que é nepotismo? Quando alguém que tem a liderança, ela dá um cargo para algum parente. Nepotismo é crime no Brasil. Um funcionário público, não um funcionário, não de cargo eletivo, né? Sei lá, um prefeito, um vereador. Mesmo se a pessoa mais capaz da terra, isso que eu acho errado. Isso eu acho errado. Se a pessoa mais capaz da terra, naquele cargo, for um parente dele, ele não pode contratar. Por quê? Porque alguém pegou pessoas que eram totalmente incapazes e colocaram lá. Aí veio a regra, né? Ou é 8 ou 80. Não. A pessoa é o melhor engenheiro. Por que um engenheiro não pode ser o chefe de engenharia de um município? Por quê? Porque alguém lá atrás não era nada e ficou ali e fez um monte de coisa errada. Então o nepotismo é isso, dá cargos, sabe? Sem a pessoa merecer, sem estar preparada. Aqui era os filhos, eu sou o juiz principal, eu vou dar aqui umas outras cidades menores aqui para os meus filhos cuidar. Eles não foram líderes. Foram chefes, não seguiram os caminhos do Samuel, que era um grande líder. Essa é a diferença de líder para chefe. O chefe, ele centraliza mesmo ali as ordens nele e não quer saber de mais nada. O líder ele cresce junto, ele orienta. Na verdade, é aquelas duas pirâmides, né? A pirâmide do chefe é aquela pirâmide que nós conhecemos. Aquelas pirâmides, igual tem lá no Egito lá. O chefe está lá em cima, aí vem as gerências, aí vem lá os funcionários, né? Então, os funcionários servem as gerências todos servem o líder. Agora, no Evangelho, o chefe, né? Agora, no Evangelho, e aquele que lidera, a pirâmide é invertida. Como assim, pastor? Como assim? Na verdade, o líder que é o líder, ele está para servir a todos, e aqueles que são liderados, as primeiras cargas de gerência, vai liderar, vai servir aos demais, assim por diante. O Senhor Jesus, ele nos ensina isso, ele ensina sobre isso, como que é para nós sermos esse tipo de pessoa que é liderado. Para você aprender mesmo a ser um líder, primeiro você tem que aprender a obedecer. E ali a pirâmide é invertida. O missionário mesmo fala para nós sobre isso, que ele está aqui para servir lá os líderes, os pastores, os obreiros, os irmãos, e assim por diante. Nós aqui para servir o povo, e assim por diante, porque esse é o exemplo do nosso Senhor Jesus, que ele veio para servir. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Mateus, primeiro no capítulo de número 20. Mateus 20. Olha o que diz o versículo 25.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Aí são chefes, eles mandam, não quer saber, não quer orientar, fez errado, já demite, já oprime, já sei lá, humilha. Exatamente. Mas olha o 26. Mas não será assim entre vós e entre nós, mas todo aquele que quiser entre nós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Quem quiser ser grande no reino de Deus, do jeito de Jesus, que você serve, você vai servir. Porque o que não serve, não serve. Exatamente. Exatamente. A diferença, aquele que crê, aquele que não crê, aquele que serve e aquele que não serve. Ah, eu sirvo ao Senhor Jesus, mas não estou nem aí para ninguém. Não dá servir. Servimos. Como? Dentro das suas possibilidades. Tudo o que vier à tua mão para fazer, Eclesiastes 9:10, faça conforme as suas forças, porque na sepultura para onde vai, não vai ter trabalho não. Então você faz conforme a sua força. O que tiver dentro da sua força, dentro do seu limite, sem esticar a corda para arrebentar, você vai e faz. Jesus continua. Versículo 27. E qualquer entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Exatamente. A pirâmide no reino de Deus e a mesma no mundo secular. Quem quiser ser líder, ele vai aprender a servir. Ele vai orientar. Às vezes ele vai ser o menor, na verdade, da hierarquia. Mas, por ele estar ali orientando, ele vai ter todo o grupo junto e vai acabar sendo servido e vai crescer. Com o chefe, às vezes cresce, mas geralmente tem que ficar trocando, procurando funcionar, porque alguém foi tão oprimido que quer sair fora. Às vezes um fica ali, não sei não, esse cara aqui talvez vai crescer. Que cresça! Que passe! No reino de Deus não tem essa. Esse rapaz está aparecendo muito aqui na igreja, vou esconder ele. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Que ele cresça, que ele apareça, que ele seja mais do que você, irmão. Eu aqui, um pastor, tudo mais que nós queremos, que as pessoas se empenhem mesmo em ler a Bíblia. Uma pessoa que está chegando agora, um jovem que está fazendo a obra de Deus, os obreiros estão se empenhando tanto, mesmo que daqui a pouco tá aí, ó, está assumindo nosso lugar, está indo lá, daqui a pouco vai ser até meu líder. Glória a Deus! Porque todos que são líderes hoje, um dia foram liderados. Ninguém começou lá em cima. Não tem isso na igreja. Já pega aqui, o cara acabou, já vou pôr lá em cima. Não. Chegou lá, irmãos. Por causa disso aqui. Olha o versículo 28. Bem como o filho do homem. Quem é esse filho do homem com letra maiúscula? É o próprio Cristo, irmão. Ele nasceu de mulher. Não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Os filhos de Samuel aprenderam tudo errado. Deu um carguinho, pronto. Tem gente que é assim também. Na hora que você dá um carguinho, faz um cursinho ali, misericórdia, que é oprimir. Tem gente que só quer chegar lá no trono para pisar nos outros. Muitos desejam ser líderes, mas não são, vão ser chefes, mandões, só para pisar dos outros. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Você que é servo de Deus, você que crê em Jesus Cristo, já foi lavado no Santo Cordeiro, que tem um pensamento desse. Ou que até hoje, talvez você até chegou lá e tem feito isso. Dá tempo ainda, muda isso. O líder é para orientar. Para orientar, lógico. Se a pessoa vê que não tem jeito para aquela função, é outra coisa. Mas às vezes é só uma orientação, irmão. Errar humano, irmão. Quem nunca errou? Mas tem gente que só fica ali caçando ali. Pronto. Aí um pai de família,
Que está num dia mal, chegou 5 minutos atrasado, já quer dispensar a pessoa, ou quer fazer que ele perca o... Lógico que reza a CLT, né, sobre esse tipo de coisa. A pessoa chega atrasado, pode ali o chefe lá, o gerente, quem comanda essa parte aí, a pessoa chegou atrasada, às vezes quebrou um ônibus, ou acordou, pode acontecer, de nos despertar, pode acontecer com qualquer um, irmão. Não despertar o despertador, a pessoa não dormiu bem à noite, né? O irmão lá fala da moto, né, irmão? Todo mundo tem uns motoqueiros perto de casa que fica perturbando a nossa noite, e tem gente que acorda, não consegue dormir direito, e no outro dia pode perder a hora. Aí perde a hora, sai correndo, tenta chegar o mais rápido possível, chega lá, não, regra é regra. Ó, você passou do limite, volta para sua casa, perde aquele dia, perde o domingo, se tiver feriado, perde o feriado, perde 3 dias, perde 1/10 do mês, por conta de um atraso. Mas se isso já aconteceu, ou possa vir a acontecer de novo com um seletista, não se revolte não, agindo Deus, quem? Pedirá, irmão, ora a Deus, tira aquele dia para consagrar o Senhor, talvez você estava com pouco tempo mesmo, para buscar a Deus, né? Tem gente que tem tempo para tudo, não tem tempo para buscar a Deus, irmão. Tem tempo para tudo. Sempre tem coisa mais importante para fazer do que buscar a Deus, irmão. Sempre. Vamos ali para a praia. Já está até com o calção já. A mochila está pronta, as toalhas nas costas. Quem já estava pronto? Vamos para a igreja. Poxa, hoje não. Mas faz 1 ano que você não vem. Faz 1 ano. Mas é a pandemia. Mas você não, durante esse período da pandemia, você nunca foi no mercado, nunca entrou numa farmácia, você nunca não foi trabalhar, não sei o que lá, não entrou no ônibus. Não, todo dia. O ambiente mais seguro é a igreja. Além de você estar buscando o Senhor, aqui tem um distanciamento, continuamos mantendo o distanciamento. Ninguém precisa pegar na mão de ninguém. A pessoa continua usando a máscara, tem aí o álcool gel espalhado pela igreja, tem o sabão ali do lado, a pessoa pode lavar a mão, tudo. Ninguém fica pegando ninguém. Agora você vai no mercado, que a pessoa vai ver a validade lá do negócio, pegou aqui, pronto, ó o Covid, pegou aqui, coloca de volta. Aí você vai lá dar uma olhada na validade, aí o irmão passa um perfume lá para testar o perfume, ou passa lá alguma coisa, aí daqui a pouco começa a coçar seu nariz por dentro da máscara. Aí você vai dar uma puxada na máscara, coça lá, pegou no produto, pegou a Covid. E pode ser esse mofo aí. E aqui você não precisa pegar em nada, meu. Não, mas não é na igreja que... Parece que no começo da pandemia, parece que o Covid só estava na igreja. Fecha a igreja. Fecha a igreja. E abre os mercados. Porque o mercado é serviço essencial. Depende. Para mim, só se estivesse vendendo só o que é essencial. Só produto de limpeza, comida, água. Tem refrigerante aqui tirar, irmão. Bebida alcoólica, cigarro, essas coisas, então, já tinha que ter tirado lá no começo da pandemia e não voltar nunca mais. Onde que isso é essencial? Mas quantos você vê entrando no mercado e saiu com aquelas pilhas lá de bebida lá para fazer festa? Aí vai fazer festa sozinho? Vai fazer festa sozinho? Agora o final do ano também? Mas isso é desde o ano passado. Vai se reunir e vai espalhar o Covid. Caiu em si, irmãos. Caiu em si. Você que é um servo de Deus, tem que continuar mantendo. Tem que continuar mantendo, porque aí vem essa nova cepa aí, ninguém sabe como que é. A primeira falaram, era só uma gripezinha. Falaram da primeira também. Não falaram? Isso aí não vai dar nada não, nem vai chegar aqui no Brasil. Foram 600 mil, né? Mortos no Brasil? Foi isso? 600 mil que pegaram. Eu não lembro quando morreram. 600 mil, né? É muita gente. 600 mil, mais de 500 mil, só no Brasil. Foram bilhões no mundo que morreram. Não é nada não, vai nessa que essa aí não é nada. O vírus, ele tem esse poder mutante. Quando nem todos estão imunizados, aí ele consegue entrar numa ali,
Num que não está imunizado, ele não vai dar nada, mas no outro, talvez tenha ele tenha uma resistência, aí o próprio vírus vai ficar mais resistente e vai começar a espalhar mesmo entre aqueles que já estão com algum tipo de imunidade, porque na verdade, todas essas vacinas ainda estão em testes, e as cobaias somos nós. Não se engane não. Não se engane não. Vê lá, a varíola, essas vacinas mais antigas, é uma vacina só, não tem 20. Não tem 20 vacinas da varíola, é uma só. Aí todas as empresas que fazem vacina da varíola faz uma só. Da rubéola, do H1N1, que é a influenza. Essas vacinas são uma só, não tem várias vacinas. Por que essa agora tem várias? Porque todas elas estão ali, daqui a alguns anos, aí vão entrar no consenso, não, essa aqui é a melhor. Aí todas as demais vão fazer uma igual. Mas até, irmão, terminar isso tudo, esses estudos, o que eu vou fazer? Eu não vou tomar vacina? Tome, irmão. Agindo Deus, quem pedirá? Todas as coisas cooperam para o bem, irmão. Se é um imunizante, vamos tomar, é um tipo de vigilância. Na minha casa eu tenho um exemplo, minha mãe tomou as 2 doses, logo em seguida, um pouco tempo depois, ela pegou, mas foi bem fraquinho, ela com mais de 70 anos, doutor, foi consenso, só veio fraquinho porque ela já tinha tomado, porque provavelmente, se alguém pega mesmo sem ter tomado a vacina, e não tem anticorpos, aí vem grave, então temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. Quer mandar? Aprende a primeiro obedecer. Mas não queira mandar por ser um chefão turrão. Agora chegou minha vez. Até hoje eu fui oprimido, agora eu sou o opressor. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Não, vou crescer junto com esse pessoal. Traz para você, traz para você o seu cliente, traz para você o seu funcionário, traz aquele seu liderado para você, bate um papo. Todos vão crescer junto, é isso que o Senhor quer. Olha o capítulo 23, aqui mesmo, Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Olha o chefe. Infelizmente, a maioria dos líderes são chefes, na verdade, por aí fora. Tanto políticos, como os donos de empresa, os que têm cargo de gerência, os que têm influência, os formadores de opinião. Infelizmente, a educação e a informação também está na mão do maligno. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, se não for para pecar, se alguém não deu uma ordem, não, faz essa coisa errada aqui, nós devemos mesmo a obediência às autoridades constituídas, porque toda autoridade ela vem de Deus, e não a autoridade que não venha de Deus. Ô pastor, mas aquele meu chefe, meu patrão, aquele deputado, aquele senador, aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente, aquele isso, aquilo outro, ele é um satanista. Como que ele foi constituído por Deus? Foi, irmão. A palavra fala que foi. Nenhuma, né? Nenhum proprietário, por exemplo, de um imóvel que é alugado para alguém, ele é um líder. Ele é o dono. Você vai lá pagar aluguel para ele. Entendeu? Então, nós devemos um tipo de sujeição também. Nós temos sim. E precisamos, e como todos os demais. Por isso que Deus fala: orem para todos os seus líderes, os principados, poderes, todos aqueles que estão em eminência, para que eles tenham uma vida casta e sossegada. Porque eles tiverem uma vida sossegada, a nossa vida também vai ser melhor. Mas às vezes o pessoal só reclama do governo, nunca orou pelo governo, nunca orou para aqueles que estão lá, nunca, não orou nem para votar, mano. Na hora que vai votar nem sabe quem vota, vai.
Não vai, meu. Nós temos que entender que a nação ela é formada por vários poderes, né? Falando de Brasília, o cargo maior é o presidente, né? Que é o chefe de Estado, que ali ele tem o cargo executivo, mas o executivo não faz nada. Não é que nem as monarquias antigas que o rei mandava, desmandava, fazia o que queria, acabou. Não. Na verdade, o presidente ali, se ele não tiver o Congresso do lado, não vai, irmão. Um amarra o outro, capaz o cara não ter feito nada e derrubar ele ainda. Derrubar ele. Então tem que ter uma coerência. Pô, vou votar para presidente, os senadores e os deputados tem que estar na mesma sintonia. Senão não vai adiantar. Em muitos países isso não acontece. A pessoa não olha, tá nem aí, nem vê lá aquele plano de governo de um, nem de outro, nem sabe de nada. Na hora que vai votar mesmo nos outros cargos menores, dos congressos, pega qualquer uma. Aqui no Brasil eles já fazem mesmo aquela lixaiada na frente dos colégios eleitorais, né? De propósito, que é crime, mas faz de propósito, porque tem gente que nem olhou nada, vou ficar olhando o horário político, nem sabe quem é nada. Aí o primeiro que pega assim, pega qualquer, só não votar em Lula, começa já a orar a Deus, irmão. Já, irmão, a orar para aquele que você vai, irmão, determinar seu voto, que é um voto de confiança. Ô pastor, se naquele que eu votar não ganhar, ora pelo outro que entrou. Independente de qualquer coisa, irmão. Se aquele que eu não votei entrar, ele vai ganhar minha oração da mesma maneira se entrar o outro, irmão. Porque Deus fala que tem que ser assim, irmão. Porque vão chegar lá, olha aqui quem está no trono de Moisés. Quem está no trono de Moisés? Os fariseus e os escribas. Versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus deu a ordem, exatamente. Se uma ordem de alguém superior a nós for ferir a palavra de Deus, nem que custe a sua vida, você pode, não, estou fora. Custe o seu emprego, estou fora. Nós estudamos aqui na sexta-feira as parteiras lá do Egito, na época do Moisés. O faraó deu a ordem, nasceu um menino hebreu, pode matar. Quem é de vida vai matar alguém? Uma parteira quer trazer a luz, irmão. O prazer delas é trazer a luz, que tenha 10 criancinhas nascendo por dia, né? Acha? Ainda que custasse a vida delas, nenhuma cumpriu, irmão. Era uma desculpa lá, faraó, não. As mulheres hebreias são muito espertas. Quando a gente chega lá para ajudar elas, já tiveram filho e já picaram a mula. Era nada. Mas aí o faraó deu um decreto pior. Aí deu a ordem para todo o povo. Toda a população do Egito que visse uma criança, um menino, podia pegar aquela criança, matar e jogar no rio. Ou jogar no rio direto. Olha que maldade. Como tem gente ruim nesse mundo. Criancinha, só porque é menino. Fizeram isso, foi quando, né, a mãe do Moisés conseguiu esconder ele por 3 meses e depois ele chegou lá no palácio do mesmo faraó que deu essa ordem. Deus é Deus, irmão. E aí a filha dele teve ele como filho e ainda salariou a própria mãe dele, irmão, para que criasse ele. E olha como Deus é Deus. E agora ninguém mexe. É capaz de ter colocado até um guarda lá. Coloca um guarda aqui, ó. Ninguém entra aqui na casa do Moisés. Quando ele cresceu, voltou lá, porque era necessário ele ter acesso mesmo à corte do rei, irmão, ao palácio do rei, para que como Deus iria usá-lo, irmão. Às vezes é necessário você ter um testemunho, porque o testemunho fala muito mais do que a pessoa. Está aqui, nunca fez nada, não aconteceu nada, não mudou nada, e às vezes cresceu na igreja, mas nunca saqueou o inferno. Está lá,
Nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, batizou na igreja, fica lá só. Do que aquele que às vezes chegou todo arrebentado, que Jesus ele fala, né? Que aquele que muito foi perdoado, esse vai ser muito grato, muito grato. Aí ele não vai largar Jesus por nada nesse mundo, não é mesmo? Sofreu tanto na mão do Satanás, quando vem para Jesus não solta e vai querer fazer a obra, mano. Mas muitos não, fica aí, ó. Não dá problema para o inferno, não saqueia o inferno. Não podemos ser assim, não. Mas se não for para pecar, até no lar. Opa, sobre o marido é meio doido. Ele ainda não veio para a igreja. Mas o cabeça do lar é o marido. O senhor é o cabeça do marido. Mas se ele ainda não tem esse cabeça sobre a vida dele, se não for para pecar, a mulher ela deve toda a sujeição ao seu marido. Ô pastor, mas por quê? Porque Deus mandou. Fala com ele. O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É a aliança que ele fez para não ficarmos sem aliança com ele. A natureza natural da mulher não vai querer se sujeitar ao marido. Mulher é emocional, né? Vai querer. Mas aquela que é espiritual e quer edificar a sua casa, ela vai. E ela vai ser tão santa na santificação, vai santificar o marido, que se o marido é o cabeça, ela vai ser o pescoço. E o pescoço vira para onde? A cabeça vira para onde? Onde o pescoço quer. Amém? Exatamente. Daqui a pouco, ó, vai estar firme na casa de Deus. Às vezes vai estar fazendo mais a obra que a própria irmã, que veio primeiro, e sobre mesmo a obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus não é pesada. Aqui, ó, só se não for para pecar, não faça as mesmas coisas que o ímpio. Mas se o ímpio é o seu líder hierárquico, você obedece. Não faz que nem jovem por aí, né? Ô, pega um negócio ali para mim, já vou. Aí passa 4 semanas. Já foi lá? Não fui ainda não. Cadê? É assim, tem gente que daqui a pouco é nunca. Mas é alguma natureza humana que nós temos essa dificuldade às vezes de obedecer. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ajuda, irmão. Só manda. Mas não nem orienta. Manda fazer, nem ensina como, e sabe, às vezes sabe. Tem que saber, se ele é o líder, tem que saber como funciona. Né? Contrata um aprendiz, ó, vai ali e se vira. Um aprendiz, meu Deus, não estou saindo da minha casa agora. Né? E zomba com esse pessoal, né? Zomba, né? Em escritório, geralmente, ó, vai lavar esse Carbex. Alguém já ouviu falar disso? No passado tinha muito isso. Contratava um office boy. Aí pegava, tem gente que nem sabe o que é Carbex, né? Aqueles negócios de mimeógrafo, né? Ou então aquele, Carbex também, aquele que, né? Que tinha tinta preta no meio. Acho que é o mesmo nome, não lembro. Ó, pega isso aqui e vai ali lavar. Nossa, o rapaz ficava com a mão tudo preta, aquelas unhas pretas, entrava aquela, que maldade. Comigo foi na oficina. Eu fui ser aprendiz, eu era aprendiz de mecânico de manutenção, de máquinas assim, né? Aí cheguei lá na oficina, aí chegou lá um pedaço do motor de carro, acho que era um cabeçote, ele vem no isopor, né? E aí dentro fica um pouco de graxa por dentro ali, não, aquela graxa, vem todo envolvido de graxa, né? Ó, lava primeiro lá o cabeçote em si. Eu fui lá, lavei bonitinho, tira toda aquela graxa, que é para proteger, para não ferrujar. Depois que eu lavei tudo aquilo, ó, agora você lava a caixa, porque está cheio de graxa aqui dentro, que a gente vai colocar o antigo aqui dentro para mandar para não sei aonde. Na hora que eu coloquei lá, era um chuveirinho de gasolina. Lembro até hoje, nunca vou esquecer. Era um chuveirinho tipo de gasolina para lavar. Na hora que eu coloquei o isopor naquilo, irmão, derreteu, parecia uma geleia. O negócio começou a dissolver tudo, eu fiquei meio desesperado. E pegava, o negócio grudava, na hora que se tirava assim, e o pessoal tudo rindo. Misericórdia. É umas brincadeirinhas que fazer o quê, né?
Ainda tem, mas geralmente tem isso, mas tem gente que manda fazer, sabe como fazer, sabe que a pessoa não sabe e não orienta. Mas é igual muitos que por aí, que às vezes quer um emprego, já quer começar ganhando alto, ganhando bem. Como? Se você não sabe fazer? Geralmente as empresas que pagam bem, não vai contratar alguém para ensinar. Ela vai contratar alguém gabaritado já, com muitos e muitos anos de experiência. Às vezes até indicado, né? É o headhunter que eles chamam por aí, né? É o caçador de cabeça. Vai pegar só o... Opa, aquele ali, ó. Manda alguém caçar. Até tira de uma empresa para outra. Essas grandes empresas têm isso. Ela contrata uma empresa que às vezes tem lá um CEO, lá um presidente lá que é muito bom. Ela vai lá negociar com ele, que eu quero ele aqui. Ah, ele já tem uma multa de milhões, não quero saber, vou pagar a multa de milhões para a empresa que ele está, vou pagar mais milhões para ele vai trabalhar aqui. Exatamente. E aí a pessoa quer ganhar muito, não tem treinamento nenhum. Não, geralmente as empresas que podem treinar, geralmente, é alguma coisa que pode errar, então vai pagar pouco para o aprendiz. Mas vai treinar o aprendiz, amém? Vai dar uma oportunidade, às vezes a primeira oportunidade, a única oportunidade de alguém. E às vezes a pessoa não honra aquilo. Porque quando está ali já com experiência, aí surge uma outra oportunidade, né? Em vez de dar até pelo menos uma chance ali para a empresa que formou ele, estão aqui tentando me contratar, você recebeu uma proposta, é um pouco melhor que daqui, será que não dá para chegar perto? Tem gente que já passa no RH, irmão. A empresa lá formou, ajudou, não tem outro para pôr no lugar, não tem, às vezes não tem outro no momento para pôr no lugar, a pessoa já chega assim, já bate lá, me dá minhas contas aí que eu vou para outro canto, aí deixa lá, às vezes a pessoa que treinou, deixa todo mundo chateado. Nós temos que sermos abençoados ao entrar e ao sair, mano. Como que alguém vai te abençoar, falar bem de você, mano? Se você faz isso, mas meu amigo, espera um pouquinho, pelo menos um mês, para a gente contratar alguém no seu lugar. Não, a oportunidade lá no outro é muito melhor. Nem dá, às vezes nem converse. E às vezes vai para outro lugar e quebra a cara. Já vi isso acontecer também, a pessoa vai para outro lugar achando que era a oportunidade da vida e quebra a cara. Cuidado, nós somos de Deus. E tudo que nós fizemos nós vamos dar conta. Continuando aqui em nome do Senhor Jesus... Versículo 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens de Rabi. Rabi é mestre. Ô chefe, chefe, meu chefe, ô mestre, coitado, faz questão ainda, não, olha o que Jesus fala agora aqui, vós porém não querais ser chamado de Rabi, que é mestre, né? Porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Não tem diferença. Acho que é por isso que eu fiquei na Igreja da Graça. Nunca vi meu missionário. Eu cheguei todo arrebentado, ateu, beirando ao satanismo, cheio de doença, quase morrendo. E eu nunca vi o meu líder lá. Eu não gostava dele, porque eu nunca tinha ouvido ele. Nunca tinha parado para ouvir. Minha mãe já assistia, eu não gostava. Eu desligava até a TV da tomada. Mas o dia que eu comecei a ouvir ali, aí tudo mudou na minha vida. E nunca vi ele falar mal de ninguém, irmão. De religião, de nada. Tranquilidade. Acho que é por isso que a gente ficou por aqui, mano. E Deus fez o que fez na nossa vida, mudou, mano. A recriação plena, total, que até as doenças que tínhamos não temos mais. De vez em quando tem uns ataques malignos, que nós, em santidade, não traz imunidade, mas é para a glória de Deus também, que logo em seguida a gente já toma posse da bênção e da vitória. Amém, mano? Exatamente. Mas o que um chefe, ele não faz. Ele faz tudo mesmo só para parecer que é isso, aquilo, outro. Não. Temos que ser líderes.
Líderes, isso, aprendendo a ser líderes, nós vamos conduzir a nossa própria vida no Senhor, a nossa casa no Senhor. Um é só o Senhor, só o Senhor Jesus, não tem outro. E com Ele nós aprendemos. E mais, continuamos em nome do Senhor Jesus. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um é o vosso Pai, o que estás nos céus. Amém, irmão? Também. Né? Lógico que tem o genitor. O genitor é o pai. Mas tem gente que chama qualquer um de pai, meu pai. Não sei o quê, né? Pai desce. E mais, 10. E nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, irmãos? Jesus já me mostrou. Infelizmente, muitos dos filhos dos servos de Deus de toda a Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, deram problema. Foram maus líderes, foram maus. Tirando o filho da Virgem Maria, todos os outros demais deram problema, e às vezes nós também, mesmo buscando a Deus, temos problema com o filho, mas isso aí, irmão, faz parte. Às vezes até para ter uma bagagem, permitir um testemunho ali, para que na hora mesmo que a glória de Deus se manifestar na vida deles, seja aquela coisa mesmo grande, para mostrar e para fazer a diferença em nome do Senhor Jesus. Amém? É o que Deus tem preparado. É exatamente. Deus tem preparado tudo isso para cada um de nós. Aqui do lado vai em Marcos. O vizinho da direita é o Marcos. Capítulo 10. Versículo 42. Marcos 10, 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiem, e os que grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Aqui Jesus ele deixa mais claro: quem quiser ser o líder vai ser o servo de todos, vai servir a todos, vai estar disponível a todos, independente do tempo e do momento, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém, Budas? Para o Senhor Jesus, vamos dar aquela linda salva de palmas, amém? Vamos ao Senhor Jesus? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Deus em nome do Senhor Jesus? Irmãos, estamos preparados mesmo na palavra de Deus para estar no centro da vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, para a gente entrar e sair mesmo em todo quanto é lugar na presença de Deus, deixando um bom testemunho em nome do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Deixe que pense, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter ou abalar minha fé. Meu negócio é com Deus e Jesus de Nazaré. Deixe que pense, que falem de mim o que quiserem, nada pode me deter e abalar minha fé. Estou grudado em Jesus de Nazaré. Não
canso de falar pro mundo ouvir. Estou apaixonado por alguém especial. Ele olhou para mim e disse que eu era o tal. Me lavou, me limpou, me gerou, me ajuda e me resgatou. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu declaro amor ao meu Senhor. Lá em cima. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Deixe que pense, que fale de mim o que quiser e nada pode me deter. Eu abalar minha fé. Estou quando Jesus de Nazaré. Deixe que pense, que fale de mim o que quiser e nada pode me deter. Eu abalar minha fé. Estou grudado em Jesus de Nazaré. Venha Jesus Cristo adorar. Ele deu sua vida para nos salvar. Garantiu a salvação do céu, vamos morar. Perdoou a maldade, nossa culpa e nos libertou. Aleluia, glória a Deus, hoje livre sou. Por isso eu declaro meu amor ao Senhor. Lá em cima. Louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Prepare para o melhor de Deus sua vida. Ele deu a sua vida para nos salvar, garantiu a salvação no céu, vamos morar. Esse é o Todo-Poderoso. É Ele que nos mostrou mesmo que aquele que quer ser servido, ele deve servir primeiro. É Ele sim. Tchau. Eu adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Nossa, adoro o teu nome, sim, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Eu canto, louvo, adoro o teu nome, sim. Tu és tudo para mim. Ninguém mostrou amor maior por mim. Para o nosso Senhor Jesus, aquela linda salva de palmas, amém? Ninguém esteja apaixonado por esse alguém especial que olhou para nós e disse: nós somos o tal, amém? Não importa, Ele te ama do jeito que você é, amém? Mas para nós amá-lo de volta, nós precisamos ter os mandamentos e praticar. É esse que ama. E esse vai ser amado do Pai, o Pai o amará e se manifestará a Ele, amém? Então, voltamos lá no Samuel, volta lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então aqueles rapazes, os filhos de Samuel, foram chefes, opressores, fizeram o que não deviam. E aí o povo se revoltou mesmo com os juízes. Juízes eram muitos, mesmo daquele que nós estudamos lá no livro dos juízes, muitos juízes, eles eram permissão por uma necessidade, não era a vontade de Deus, como nós aqui, mano, né? Nas democracias, às vezes nós temos que escolher um líder, não que seja a vontade de Deus, mas é uma permissão. Por isso temos que orar para fazer a coisa certa em nome do Senhor. Então o povo tomou uma decisão e procurou lá o Samuel todo revoltado, querendo mesmo tirar ali tudo mesmo dos filhos do Samuel, para que quando Samuel morresse, que nenhum deles chegasse à liderança. Versículo de número 4, Samuel 8:4. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram: eis que já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como também todas as nações o têm. Eles olharam para o lado. Tem gente que olha lá, a grama do vizinho é verde, o carro do vizinho até brilha, mas ele cuida. Tem gente que só fica olhando para o do outro, mas não faz, mano. Começaram a os outros têm rei, a gente quer um rei, porque seus filhos não servem para ser juiz aqui entre nós, mas não, já tomaram a decisão, irmão. A unanimidade, pode ver que eles se reuniram. A unanimidade nem sempre mesmo é um consenso certo. Não era a vontade de Deus. Juiz era um líder,
na qual aquele juiz ele englomava mesmo a posição de rei e de sacerdote, dirigido diretamente pelo Senhor, irmãos. Então ele já tinha o rei dos reis, ele tinha o rei da criação, irmão, falando através de Samuel. Mas como eles viram que possivelmente eram os filhos dele que iam assumir aquela liderança, cuidado, ensina o caminho da criança que deve andar para quando crescer não se desviar, irmão. Tem igreja aí, irmão, pasme, que às vezes não gosta muito que os pastores tenham filho, por causa do escândalo que o filho pode dar, e pode causar um mal à obra de Deus, irmão. Aqui, um exemplo. Na Bíblia também tem isso. Olha aí o que estava acontecendo aqui. Tudo estava mudando. E o Samuel não gostou nada daquilo. Versículo 6. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao... Tudo ore ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre... Exatamente. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, exatamente, que nós vimos lá, que nós temos que entender que Deus ele coloca líderes aqui na terra, e a gente perde quando a gente não observa isso. Nós vimos isso na quarta-feira. Quando o povo começou a obedecer a direção de Deus dada por Samuel, o povo saiu vitorioso. Segundo o livro das Crônicas, que é o capítulo 20 e 20, nós estudamos, não precisa ir lá não, é pertinho aqui, mas não precisa ir não. Que diz que nós temos que crer em Deus e tudo nos vai bem. E se a gente crer no sacerdote, no profeta que Deus nos colocar, nós vamos prosperar, vamos crescer. Exatamente. Jesus também complementa, dizendo mesmo que aquele que receber o profeta na qualidade de profeta, o justo na qualidade de justo, o pastor na qualidade de pastor, vai receber o galardão daquele pastor. Aquela unção mesmo já vai entrar na sua vida. Mas a pessoa às vezes nem respeita a pessoa do pastor, só quer a bênção, já vem com o coração trancado. Será que vai acontecer? Não acontece nada, ainda sai matando pau. Sabe, falando besteira ainda, irmãos. Misericórdia. Misericórdia. Tem gente que é assim, mano. Vai fazer o quê? Aqueles já tomaram a decisão. E quando eles tomaram essa decisão, Deus já falou assim: ó, não estou rejeitando você, não chegou a hora. Você não morreu ainda. Você não morreu ainda, Samuel. Não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Toda vez que nós rejeitamos a pregação da palavra, o pregador só prega. Só prega. Tem gente que desliga a televisão, tem gente que muda de lugar, estava assistindo o culto e para de assistir, não está ali desrespeitando a pessoa daquele pregador, está desrespeitando ao próprio Deus que o enviou. Jesus ele falou sobre, nós estudamos tudo isso na quarta-feira, que aquele que recebe quem ele enviou está recebendo o próprio Cristo, e aquele que recebe o Cristo está recebendo o Pai. E a pessoa não quer saber. Aqui o Samuel estava vivo, dependendo de qualquer coisa. Não sei se depois Deus ia determinar que um dos filhos dele fosse lá o juiz. Não, já rejeitaram. Não queremos saber. Queremos um rei, porque os demais têm rei, e é isso, e acabou, irmão. Ele já tinha o rei dos reis, e já eram dirigidos para ele o próprio seu, coitado. Continuando aqui, versículo 8. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deles o serviram, assim também te fez a ti. Verdade. Deixaram mesmo lá, quantos altos e baixos que eles tiveram desde quando saíram do Egito, e depois ainda continuam deixando ao Senhor e aqueles quem o Senhor colocou por cabeça sobre eles. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregarás para os carros e para os cavaleiros, e corram diante de seus carros, e o porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que lavem
lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e petrechos de carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor da vossa terra, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará aos seus criados, e as vossas sementeiras, e as vossas vinhas dizimarás, para dar aos seus oficiais e aos seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e os empregarás no seu trabalho, dizimará o rebanho, e vós lhe sereis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele... O recado foi dado. Ele vai ser um opressor, vai arrancar tudo que vocês têm, vai mandar, vai inventar, não vai estar preparado para a guerra, vai fazer um monte de barbaridade, vai tomar tudo, vai dizimar mesmo todas as colheitas, e na hora que vocês clamarem a Deus por causa dele, Deus nem vai te ouvir. Não vão te ouvir. É isso mesmo que você quer? Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Adão, onde tu está? Esconder atrás de uma árvore de Deus, irmão. Deus que vê tudo. Deus dá oportunidade. Deus sabia onde Adão estava? Ah, Senhor, me escondi porque eu estava nu. Quem te mostrou que tu estava nu? Comesse tu da árvore que eu te ordenei que não comer? Precisava Deus perguntar aquilo? Deus, ele quer que a pessoa confie. Deus, ele vai dando oportunidade. Deu oportunidade para o povo. Samuel é profeta. Ele falou o que ia acontecer lá com a família do Eli. Morreu os 2 filhos. No mesmo dia ele caiu da cadeira e morreu também. Profeta. Na hora que ele liderou o povo saiu vencedor, estava tudo em paz. Os meninos não estavam muito bem, mas quem sabe se era eles mesmo que iam continuar sendo o juiz? Não, vão tirar, não queremos nem saber. Aí ele foi lá orar a Deus, Deus respondeu. Então fala para ele como vai ser esse reino. Ele não vai ser líder não, vai ser chefe. Vai ser chefe. Vai até começar bem com humildade, nós vamos ver. Começa com humildade, mas depois vai ser um pior dos prepotentes. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as demais nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz. E permitiu-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Versículo capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía e a todo o povo. Além de ele ser de uma família de pessoas mais fortes, apesar de ser da menor tribo, que era a tribo Benjamim, ele era muito belo e muito alto. Tanto que ele, quando olhava assim, né, o Red Hunter, né, o povo está procurando um cabeça. Então tá bom, o menos ruim é esse aí, ó. Deus já começou. Por isso está falando já dele aqui, ó. O menos ruim é esse aqui, ó. É o que tem por hora. Davi nem tinha nascido. É o que tem por hora, é isso aí. Então começou a sobressair. Versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços,
e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou as terras de Salis, porém as não achava. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco estava ali. Então, irmãos, às vezes é difícil. Numa época, né, não sei se dava, hoje em dia, hoje dá, né? Dá para colocar, tem animal, né? O GPS, né? Você coloca lá no cachorrinho, você leva lá no pet, coloca lá um rastreador no seu bichinho, né? Aqui as mulas do pai do Saul aqui não tinha GPS. Elas fugiram, rapaz, lá a função dele era esse. Pai preocupado que o filho saiu de casa para procurar as mulas que tinham se perdido, e o menino não voltava com as mulas, e estava lá, irmão, as mulas perdidas. Até que eles tomaram uma boa decisão. Olha a decisão que eles tomaram. Versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, o homem honrado. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse a seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então àquele homem? Porque pão dos nossos alforjes já acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então eles tinham esse costume de chamar, ir lá procurar, só que era o Samuel. Eles estavam sabendo que Samuel estava julgando bem, e ele era um profeta também. Como eles não achavam a mula, vamos falar com o juiz de Israel, o homem mais importante da terra, mas Deus sabia tudo, irmão. Tomaram aquela ideia, eles ficavam meio assim, porque geralmente tinha esse costume de levar um presente também para o sacerdote. Eles acharam que não tinha nada, mas tinha lá um quarto de um ciclo de prata, que é uma boa quantidade de prata ainda, e foram para lá. Versículo 10. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? E elas lhes responderam, e disse: sim, eis que tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Então entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Então aqui ele estava na cidade, estava ali ele que oferecia o sacrifício, só que o povo não comia antes que ele chegasse. Aí, o líder. E os liderados, né, como ele servia, ele também estava servindo. Exatamente. Esperavam-no para comer, né? Hoje em dia, né, chega em casa, às vezes a pessoa que trabalha chega em casa, às vezes não tem nem o que comer. Ué, chegou em casa agora, cadê a comida? Não tem não, o pessoal já comeu. Coitado, então vamos pedir uma pizza, está acostumado com essas coisas. Aqui não. Enquanto o líder não chegava, eles não comiam. Versículo 14. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor revelado aos ouvidos de Samuel
um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem te tenho dito, este dominará sobre o meu... Vai liderar? É esse aí, ó, que vai ser o chefe. Vai ser esse aí, ó. É o menos ruim que tem, ó. Por hora é esse. Eles não querem rei? Então eu vou permitir o rei. É esse aí. Deus revelou tudo para Samuel. As revelações na antiga aliança eram exatamente assim. O profeta de Deus era assim. Hoje também tem. Mas aqui você vai ver como que Samuel vai dizer tudo aqui, até o que aconteceu com as mulas do pai do Saul. Continuando aqui. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-te-me, peço-te, onde estás aqui a casa do vidente? E o Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim no alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel, porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque, pois, me falas como semelhantes palavras? Então ele já entendeu que estava ali, o líder estava falando como igual com ele. Ele se sentia uma pessoa pequena. Por isso que Deus, o melhor que tinha era aquele ali, que era um mais humilde, mas que poderia fazer alguma coisa. Ele era da menor tribo, da menor família, mas era uma pessoa ali que era forte, que vive de uma família de pessoas fortes. Não é a família que você nasce, é o que você faz nela. Tem gente que fala assim: mas eu nasci numa família ruim. Tem várias pessoas que nasceram em famílias terríveis e depois cresceram e continuaram. Esse aqui, durante algum tempo, ele provou mesmo da misericórdia e da graça de Deus, mas depois se desviou do caminho do Senhor, irmão, e teve uma morte terrível. Continuando aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 22. Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então ninguém estava entendendo nada. O menino acabou de chegar, que o Saul era meio moço, chegou lá, mas era grandão, estava lá vários convidados, mas quem foi comer com ele foi o Saul. Acabou de chegar, irmão. E olha só quem vai pegar primeira porção de alimento. Versículo 23. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que isto é o sobejo. Põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então, olha o que o servo fez aqui. O Samuel, sendo o líder, ele pegou o melhor, já tinha separado para aquele que viria a ser o líder. Já começou a mostrar como que é a conduta, como depois o povo deveria se conduzir diante daquele rei. Continuando em nome do Senhor Jesus, 25. Então declararam no alto para a cidade e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e
Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu, espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que fareis eu por meu filho? Quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 gabetos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te dirão: 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás o rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser, quando esses sinais te fizerem, faze-o achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Exatamente, no centro da vontade de Deus, tudo dá certo. Não era vontade de Deus, era permissão. Mas mesmo a permissão de Deus, irmão, mas não fica na permissiva, fica na graça. Esses homens saíram de casa para buscar as mulas do pai lá, jumento do pai. Acabou tudo, acabou até a comida. Daqui a pouco eles estavam no lugar certo, na hora certa, diante do sacerdote de Deus, que falou assim: ó, pode ficar tranquilo, seu pai já achou as jumentas. Fica mais um dia aqui. Comeram do melhor, mano. O melhor eles comeram. No outro dia de manhã, ó, deixa o seu servo ir na frente, que eu tenho um negócio para falar com você. Pegou lá a botija, derramou o azeite sobre o Saul e o constituiu rei. O menino que saiu perdido para buscar umas jumentas era o rei de Israel. Deus é Deus, irmão. Mas não era só isso não, tinha mais coisa para ele fazer. Mas agora vai lá, acha os homens de Deus, sacrifica com eles, eles vão estar profetizando, e você vai começar a profetizar junto com eles, no lugar certo, na hora certa. O Espírito do Senhor se apoderou dele, porque na antiga aliança, o Espírito de Deus estava sobre o rei e o sacerdote oficial de Israel. Mesmo Saul sendo o que ele viria a ser, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele era ungido, e ninguém podia tocar nele mais. Amém? E assim conosco. Nós, hoje, não temos só o Espírito Santo sobre nós, mas temos ele dentro de nós, para nos dirigir todos os nossos passos para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Cada um de nós tem essa unção de rei, de sacerdote, de rainha e sacerdotisa, mas nós temos a liderança do Rei dos Reis, para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas para ter o mandamento e o praticar para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por hora é só, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Nós vamos continuar nesse estudo aqui em nome do Senhor Jesus, durante a semana, durante a semana que vem. Isso aqui é uma preparação para a Santa Ceia, irmãos. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro, irmãos, para que na semana que vem, quando o mestre convidar, quem convida é ele. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Hoje a ceia é a palavra. Se você estiver desviado do caminho, Jesus te lava no sangue dele. E a semana que vem nós participaremos do corpo de Cristo, que é o pão, e o suco da uva, que nós vamos consagrar aqui para a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, tudo isso, Pai, é preparação para a ceia, Pai.
Ô Senhor Jesus, na verdade, cada passo que nós damos, meu Pai, é uma preparação para a ceia, Pai. A ceia que na hora que nós olhamos para Ti, Pai, e nós ali observamos a Tua palavra, é uma ceia, Pai. Lá em João, o Senhor mesmo diz que o Senhor é o pão da vida e o Senhor é a palavra. Então, cada vez que nós ouvimos da palavra, nós estamos comendo desse pão e bebendo do cálice, Pai. Se estivermos nos desviados pelo caminho, Pai, Senhor Jesus, o Senhor nos traz de volta a vida em nome do Senhor Jesus, Pai. É a preparação, Pai. O povo aqui queria algo, Pai. Senhor Jesus, a unanimidade não tem nada a ver com Deus. Na verdade, o caminho é estreito, poucos o acharão. Que nós sejamos esses que achamos esse caminho estreito. Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, esse suco da uva, que consagrado, Pai, representa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, Pai, o bem mais precioso que já caiu sobre a terra, Pai. No passado era feito sacrifício de animais, o povo de Deus derramava aquele sangue do animal, dos animais, cobria o pecado do pecador do povo de Deus até pecarem de novo, e aquele sacrifício tinha que ser contínuo. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi único. Uma única vez ele derramou o seu sangue, e ali ele tirou o pecado do mundo, porque ele era o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro imaculado. Em nome do Senhor Jesus, ele é o Rei dos Reis. Nós temos o Rei dos Reis. Aquele povo queria rei, nós já temos o rei. Ele já tinha o rei, ele tinha o rei da glória. Eles tinham mesmo o rei da criação com eles, mas queriam um rei humano. O menos mal era o Saul, que vinha de uma família humilde, da menor tribo, da menor família, mas era um homem que se destacava pela sua altura, pela sua beleza, e algum tipo mesmo de unção. Deus sabe tudo. Se Deus ungiu, ungiu. Deus é Deus, em nome do Senhor Jesus. Os dons são irrevogáveis, sem arrependimento. Só foi ungido. Ali ele teria mesmo que crescer diante da graça de Deus. Começou bem, obedecendo, foi lá buscar mesmo o revestimento do alto e profetizou entre os profetas, tanto que o povo nem entendeu. Mas como? Esse não é o filho? Sim, esse aí é o Saul. Como ele é um dos profetas também? E aí, novamente, mesmo ele já tendo sendo ungido rei, o povo teve a oportunidade de escolher e foi escolhido como rei. Esse é o poderoso Deus a quem nós servimos. Senhor Jesus, esse suco está consagrado para a ceia da semana que vem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o povo está consagrado, preparado, para levar, meu Pai, liberdade aos cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, para saquear o inferno, para trazer de volta a vida aquele que se esmoreceu, alguém que por algum motivo não esteja vindo, Pai. É alguém que já é da nossa casa, que deveria estar vindo, que não esteja vindo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós cremos que enquanto oramos na casa de Deus, no mundo espiritual não há distância. O Senhor alcança, visita nossos queridos e familiares, onde quer que eles estejam. Te pedimos, Senhor, livra-os do mal. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem, meu Pai. Que eles não percam o tempo da Tua visitação. E ao toque de chofar, eu uno a minha fé, a fé do Teu povo, para quebrar, paralisar e amarrar toda ação do diabo e dos mensageiros do diabo que tem agido nessa vida, que tem agido nesse corpo, nessa mente. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, passa a mão no corpo e fala: sai tudo que não presta, não, Senhor. Sai do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração. Vai saindo toda essa perturbação física, mental, espiritual. Vai saindo com essa loucura, falta de juízo. Vai saindo mesmo essa mente que não se desliga. Em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora todo ataque maligno, ataque noturno. Em nome do Senhor Jesus, é agora, mano. É você e Deus, em nome do Senhor Jesus. Manda esse mal embora. Usa autoridade é no nome de Jesus. É o nome acima de todo nome. É o nome daquele mesmo que veio para servir.
Oh Senhor amado, venha com a sua unção sobre cada vida, Pai. Tira, quebrando os corações, tira toda a soberba, tira tudo que não presta, oh, para que nós tenhamos a mente de Cristo, a conduta de Cristo, os passos de Cristo, é agir, pensar e falar de acordo com a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. É agora, chegou a sua hora. Todo mal, ainda que haja um mal genético, um mal hereditário, uma herança genética maligna, uma maldição familiar, eu quebro em nome do Senhor Jesus, diante de Deus no andar do culto. Vamos, em nome do Senhor Jesus, solta essa vida. Vamos, espírito opressor, em nome do Senhor Jesus, vai pegando tudo que é seu, vai dando fora, em nome do Senhor Jesus. Ser seu obsessor dessa vida, essa coisa maligna, essa pessoa que está sendo oprimida e só pensa mesmo em chegar a ser algum tipo de líder para poder oprimir os outros. Está amarrado esse pensamento em nome do Senhor Jesus. Toda arrogância, toda ignorância, toda insensatez, toda coisa maligna, tudo que não presta, toda cabeça virada, toda ação do diabo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo espírito imundo maligno, todo espírito satânico, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, sai deles, sai da casa, sai da família, sai do casamento, sai do relacionamento, sai com as dívidas, sai com tudo que não presta e não volte mais, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai. Você diz amém. Oh, aleluia. Oh, dolorola malamalabalabaxari. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hoje, primeiro domingo do mês, nós fazemos a unção da fidelidade, das primícias. Que cada irmão que estiver nos acompanhando, meu Pai, através da live, das mídias sociais, meu Pai, receba esse óleo precioso da unção. Como Saul recebeu esse óleo precioso, cada um deles receba. Cada um aqui vai receber presencialmente. E aqueles que vierem do culto das 18 horas, coloca uma unção especial sobre o óleo. Oh, tira toda a manipulação humana, de fabricação, de invase, e coloca, Pai, o teu poder, Pai, a tua essência, a tua natureza, para ungir, para revestir, para blindar, por fé, em nome do Senhor Jesus, a vida de cada irmão com unção da fidelidade, de servo de Deus, para a tua glória. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Glórias a Deus. Irmãos, todo aquele que orou comigo com fé, eu creio que Deus abençoou a sua vida e começou uma linda obra. Hoje nós temos a unção da primícia também. Lá na saída aqui, quem veio presencialmente, eu vou ungir cada pessoa, um por um, com essa unção da fidelidade a Deus, em nome do Senhor Jesus. Você está distante, não consegue vir até aqui? Então se sinta já ungido em nome do Senhor Jesus, amém? Mas no culto das 18 horas, talvez você consiga vir. Nós estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, aqui divisa São Paulo com Osasco. Se você estiver aqui na região, vai ser uma honra te receber em nome do Senhor Jesus. Mas se estiver muito longe, prepara um óleo também para você consagrar às 18 horas, para depois você ungir a sua casa com essa unção do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Tudo isso é atitude de fé. O óleo não é místico, não é mágico, ele estava antes aqui, ó, dentro da garrafinha, ó. Vem na garrafa, a gente põe aqui e usa com fé em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, fiquem na graça e na paz de Deus, compartilhe esse culto, coloca lá nos grupos da família, nos grupos que você tem no Facebook, qualquer grupo, coloca lá, pega esse link e cola lá, que alguma pessoa pode clicar e pode estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus. Ótimo domingo a todos, fique na graça e na paz de Deus, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.